Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos a continuação do nosso livro de Atos dos Apóstolos. Paramos no capítulo 17, hoje vamos ler o capítulo 17, estamos lendo um capítulo por dia. E você que tem acompanhado, eu gostaria que você deixasse aí a sua opinião de como está sendo para você essa reflexão, tá? Não deixe de curtir para que possa o algoritmo enviar para outras pessoas também. Diz assim no capítulo 17: Paulo em Tessalônica e em Bereia, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos piedosos, e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus, porém, cheios de inveja, tomaram consigo alguns dos homens perversos e os desocupados, e ajuntando o povo, tumultuaram a cidade, e invadindo a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Você veja que sempre as pessoas desocupadas, que não têm o que fazer, é que acabam criando tumulto. Mas vamos seguir aqui a nossa leitura. Versículo 6. Não os achando, porém, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: estes que têm revolucionado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recebeu em casa. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Revoltaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido fiança de Jason e dos demais, os soltaram. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De modo que creram muitos deles, e também mulheres gregas de alta posição, e muitos homens. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui? Vamos observar uma coisa importante. Olha só. Versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Você veja que quando a pessoa ela realmente tem uma sabedoria de Deus, ela vai buscar saber. Ela não vai se deixar levar pelo que dizem. E isso aqui que aconteceu deve ser o comportamento de todos nós. Você veja que eles ouviram Paulo e falaram assim, tá bom, deixa eu buscar nas Escrituras realmente se o que você está falando convém. Só que nós sabemos que as Escrituras, os profetas, eles anunciaram sobre o Senhor Jesus. Eles testemunharam, sabe, da vinda do Senhor Jesus.
Mas quem não observava as Escrituras e vivia apenas do que os outros lhe diziam, essas pessoas caíam, podemos dizer, no conto daqueles que queriam alvoroçar o povo. E é por isso, pessoal, que nós vemos muitas pessoas que elas acabam sendo, desculpa a expressão, ignorante das coisas de Deus. Ignorante é a pessoa que não tem o conhecimento de algo. E por quê? Se ela diz crer na pessoa do Senhor Jesus, se ela diz até mesmo ser uma pessoa crente, por que ela não examina as Escrituras? Aqueles homens diziam ser tão religiosos, por que eles não examinavam as Escrituras para ver o que realmente as Escrituras diziam? Porque foi isso que fez aqui esse povo. Eles examinaram as Escrituras. Eles não ficaram debatendo nada. Eles pararam, examinaram e vendo eles que realmente as Escrituras constava, sabe, do que Paulo dizia, eles receberam com bom grado aquelas palavras. E eles então se entregavam à vontade de Deus. Aí no versículo 12 fala, de modo que creram muitos deles, e também mulheres gregas de alta posição e muitos homens. No entanto, versículo 13, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era pregada por Paulo e Bereia, foram lá alvoroçar e agitar as multidões. No mesmo instante, os irmãos fizeram Paulo partir em direção ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Vamos ler agora o versículo 15, que fala Paulo em Atenas, seu discurso no Areópago. Oh meu Deus, travou aqui a língua. Areópago. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou indignado ao ver a cidade tão entregue à idolatria, de modo que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos piedosos, e todos os dias na praça com os que ali chegavam. Veja bem, por que era a indignação de Paulo? Porque eram pessoas que diziam conhecer as Escrituras, conheciam as Escrituras e faziam o que faziam com tantas idolatrias. Então Paulo ele ficava indignado com aqueles religiosos que ele tinha. Aí no versículo 18 diz assim, alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que novo ensino é esse que falas? Coisas estranhas nos traze aos ouvidos? E queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros que lá moravam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora,
Esse que vós adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Portanto, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem e talvez procurando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que escolheu. Por meio do homem que escolheu. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombavam e outros diziam, sobre isso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia juntaram-se alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio e o Areopagita, e uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Então você veja aqui que esse discurso de Paulo foi um discurso bem sábio, porque ele vendo a idolatria e vendo que eles tinham ali um altar a um Deus desconhecido, ele tratou de estimular e de dizer que esse Deus desconhecido era o Deus a qual ele pregava e que é o Deus criador dos céus e da terra e que formou o homem. E a gente vai ler, no versículo 18, a continuação de tudo isso. Você vai entender mais. Mas por agora a gente vamos ficar por aqui. Mas veja uma coisa importante, pessoal. Paulo, ele procurava ter muita sabedoria. As pessoas usavam de ignorância para com ele. Mas ele usava de sabedoria para poder ganhar aquelas pessoas. E quem conhece a palavra deve de usar de sabedoria para poder ganhar aqueles que ainda não a conhecem. E não sermos pessoas ignorantes, sem paciência, como às vezes vemos. Pessoas que se portam mal com aqueles que não têm o conhecimento da verdade. E isso não pode existir. Nós que conhecemos a verdade, devemos de ter paciência com aqueles que estão na ignorância. Paulo discursou, eles ouviram, Paulo se calou e depois novamente Paulo fala. Essa é a sabedoria. Pouco a pouco, Paulo foi ganhando campo. Aqueles que não creram, ele não se importou, mas ele se importou com aqueles que estavam recebendo e aceitando o que da parte de Deus ele passava para aquelas pessoas. Então, vamos refletir sobre isso. Deus conta com a senhora, com o senhor, para que através da sua vida ele venha também levar a outros que precisam ainda conhecer a verdade, que é
a verdade do nosso Senhor Jesus. Gente, Deus abençoe e amanhã a gente volta com o capítulo 17. Um abraço, até a próxima.